Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo dia 10 de março de 2022, quinta-feira. Eu venho aqui para mais um fluxo de notícias do que eu pude colher das atualizações dessa manhã para tarde, pois em um contexto geral muita coisa muda e muitas opiniões dos provedores que eu sigo de tal relevância são importantes para o culminar desses eventos. Eu acredito que eles estejam muito bem posicionados e trago as notícias assim como eu recebo. Agradeço a todos os inscritos do meu canal desde o início. Agradeço a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente através do YouTube. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos e, novamente, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Aos verdadeiros humanitários, às pessoas que desejam fazer parte e colaborar, existe um grande projeto de nossa Fundação Coopera Frater, já existente, já impactando milhares de vidas. São projetos humanitários, ecológicos, e são os programas Ecolux Pax, que eu convido a todos vocês conhecerem. Deem uma olhadinha nos links da descrição, ajudem a impulsionar essas páginas. O trabalho é mútuo e cada um pode fazer algo, não é mesmo? Meus amigos, eu acredito que estamos diante de algumas novas informações, novas posições. Sempre vamos ver uma constante evolução, tanto no mercado, quanto nas finanças, quanto no mundo financeiro, globalmente, e temos que estar atentos a isso, né? A intenção do irmão Danilo Sérgio e de todos esses provedores é informar os meus amigos, é informar a todos para que estejamos bem posicionados e, de certa forma, possamos compreender cada vez mais todos esses processos, que isso não é um bilhete de loteria premiado, né, meus irmãos? Existe uma posição global, econômica, inclinada a toda a liberação desses fundos, a liberação dessas contas de garantia global, a liberação de todos esses trusts que de uma minoria, né, de poucas pessoas talvez, né, porque nos consideramos poucos ainda, visto a quantidade de pessoas que tem no mundo envolvida nesses processos e sabendo sobre o culminar desses processos. E muitos, né, ainda não acreditando, esperando ver, né, ainda tendo pouca crença no que esses provedores falam, visto que já desde praticamente da metade do ano passado já está se falando de um cenário de terceira guerra mundial, onde veremos mais e mais posições dos países, dos blocos econômicos e o sistema financeiro também. Estamos vendo essas coisas, essas adesões, aos poucos, meus irmãos, as coisas de fato. Eu ainda não acredito, uma coisa que eu ainda não acredito é parcialmente que o sistema SWIFT ainda deixou de existir. Logicamente que não. Ainda vemos o SWIFT presente nas transações. Isso não precisa nem ir até um banco para ver, nem um outro contato. Você pode ver dentro do teu aplicativo, sei lá, do teu banco que você tenha, irmão. Só que estamos vendo que esse sistema ele está ficando obsoleto referente aos sistemas que estão sendo usados pela China, que estão sendo usados pela Rússia, e estão sendo usados aí por outros países, né, da União Europeia e também em conjunto com a Rússia, que já irão de acordo com o padrão ouro. E eu acho que isso é uma questão de tempo, até que globalize tudo isso. E por essa é a minha crença, né, meus amigos? É o que eu estou vendo. Então, é por isso que eu gosto de, às vezes, confrontar essas informações, porque é de antemão que elas chegam para nós, é anterior que elas chegam para nós, para a gente ver aí certas formas como desencadear um cenário de terceira guerra, né? E também vinculado ao sistema econômico. Então, meus irmãos, vamos nos atentar a essas grandes coisas que eu digo, né? E essas informações dos provedores, que eu também dou muita credibilidade a todos eles, né? E também faço uma diligência particular dessas informações, pois existem vários pensadores, existem várias informações, e talvez seja mais desinformação do que informação. Mas, enfim, né? Cada um conhecendo pode fazer a própria diligência, né? E, meus amigos, seguindo,
tivemos algo interessante, porque conseguimos algumas informações não muito distante, recebemos informações que apontavam para que hoje recebêssemos as notificações por e-mails. Só um instantinho. E essas notificações começariam a ser enviadas para os detentores de títulos, para que eles recebessem acesso total aos seus fundos. E é difícil saber se isso ocorreu hoje, mas certamente até amanhã teremos uma resposta se eles terão ou não acesso aos seus fundos. O que foi interessante foi que veio de um pagador de títulos em Miami. Esse indivíduo mencionou que nossos e-mails e nossas notificações podem estar vindo a qualquer momento a partir de então. O e-mail para detentores de títulos mostraria o saldo, a liquidez em conta e as notificações oficiais, dando acesso a um único código para marcar esses compromissos, ou seja, este código, não sabemos se é exato, são paralelos. Talvez seja um verdadeiro começo de Start Shotgun, mas eles são paralelos no sentido de que ainda não começou para nós, mas sabemos que está chegando. É um período de tempo um pouco diferente da grande camada Tier 4A. Agora, essa é a minha opinião. Quando eles forem lançados, durante esse tempo, outros fatores provavelmente influenciarão. O United States Dollar, o dólar atual, fiduciário, atualmente oficial, se desfunciona internacionalmente, não para os estadunidenses. Eles ainda têm cerca de alguns meses para gastar todo esse dinheiro ou trocá-lo num banco. Se você tiver e tiver algumas notas, pode querer prestar atenção nisso, porque temos uma quantidade limitada de tempo quando isso acontecer. Mas o resto do mundo está sendo informado de que o dólar fiduciário está indo embora e o tempo para isso é o que estamos ouvindo, é que é o fim dessa semana. Assim é que eu vejo. Então temos isso acontecendo neste momento e temos a maior parte do sistema SWIFT indo embora. Mesmo internacionalmente, já está dando falhas, está fora de serviço e eu acredito que isso será oficialmente eliminado dentro de alguns dias. Eles irão tentar retardar isso ao máximo, mas não temos tempo para isso. No entanto, Bom, gente, só fazendo um breve adendo aqui aos irmãos que estão prestando atenção na conversa. Tô brincando. Assim, vemos posições claras e eu gosto de trazer e confrontar essas informações, porque eu leio também dessas informações que eu acredito, que ainda uma parte do sistema SWIFT já não opera, né? Pelo menos no lado da Rússia, China, né? Que são as duas, agora se estiverem juntas, são as duas maiores potências do mundo. Consequentemente, o bloco BRICS, que já engloba Brasil, né, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós provavelmente iremos junto com eles, né, com o sistema que eles trabalharem. Então, tecnicamente, o sistema SWIFT ele está caindo, ele não está morto totalmente, e principalmente aqui para as Américas. Mas acredito fortemente que mais alguns dias, ou talvez ainda esse primeiro semestre, como eu disse, né? Também eu disse isso, meus amigos. Eu me lembro de ter dito em vídeos de novembro e dezembro, que começo de dezembro, eu comecei conversando isso com os meus amigos, porque eu tive essas informações também por volta de metade de novembro, e a partir daí começou um movimento em cima dessas informações que eu também, nessa luta diária, comecei a confrontar. E essas informações vinham de fontes que eu acredito serem idôneas e sigo
os canais, os fóruns e as comunicações deles. Dessa forma, eles começaram a falar, não, até o dólar, ele vai esse sistema, né? O sistema, o dólar, e toda essa, ele vai deixar de ser a moeda da reserva, né? Resumindo, ele vai deixar de ser a moeda da reserva. E porque eles já começaram a falar que os Estados Unidos, diante da atual governança, de alguma maneira estava impedindo, né? O GCR, eu acredito. Dessa maneira, eles sim, começaram a falar, ele vai deixar de ser a moeda da reserva, e acredito que até o primeiro semestre de 2022. E eu já estava comentando isso com vocês, né, meus amigos? Eu trouxe isso. E eu acredito que ele deixe de ser a moeda de reserva. Ou tem algum outro tipo de virada. Só se ele se antecipar mediante essas outras nações e ocorrer mesmo essa virada histórica presidencial que muitas pessoas e muitas teorias, das quais eu respeito muito, com todo respeito, menciono, porque isso deixa de ser uma teoria quando tem um lado militar e um governo que era tendenciado ao lado militar, como Donald Trump era. E dessa forma eu penso, né? Será que haverá uma virada histórica dos Estados Unidos referente a essa globalização, ainda mantendo a moeda da reserva, né, podendo utilizar o GCR a seu favor, como era o plano? Ou a Rússia terá que tomar essa contrapartida, e a China também, e por conta, né, já estamos inclinados a ir junto com eles, pois fazemos parte do mesmo bloco econômico e comercial. Então, é o que eu penso, né, meus amigos? Eu penso em todas essas possibilidades e também nas finalizações dessas guerras, né, que eu ainda acredito que ainda irão haver mais alguns conflitos, né, como eu já menciono, China e Taiwan, Coreia do Norte e algumas outras questões também, com alguns outros países a serem resolvidas, e essa prosperidade encaminhada para todas as pessoas, o pagamento dos títulos históricos, dos laços, dos vínculos históricos que estão aí nessa possível transformação, virada de chave de sistema econômico, porque o sistema econômico ele vai ser totalmente lastreado em ouro, e é o que nós esperamos, que com o lastro ouro possa também se pagar todos esses títulos, né? E que essas quantias possam ser concebíveis dentro de um novo sistema financeiro, pois dentro do atual sistema financeiro que nós estamos vendo, que está caindo, que é essa rede SWIFT, não há possibilidade, né, da inclusão desses fundos. Alguns bilhões, talvez, né, mas trilhões já são suporte da rede SWIFT. Né? Até pode-se dizer alguns trilhões, né? Mas mais que trilhões já não suporta, nem a economia. E precisa uma reestruturação econômica para isso, meus amigos. Que é coisa que já deve estar resolvido. Já está resolvido. Porque alguma coisa está forçando essa reestruturação. E pode ser um movimento, né, de guerra, como estamos vendo com Rússia e Ucrânia, que muitos ainda acham que não tem nada a ver, mas tudo isso se interliga, na minha opinião. Porque se tem um movimento de guerra no mundo, obviamente, de acordo com as leis de segurança e economia global, né, que nós conhecemos diante de alguns estatutos, não podem ser sancionados, não podem ocorrer. Precisa ter paz, as coisas precisam ser concluídas. Espero que essas últimas limpezas e esses movimentos sendo feitos pela Rússia sejam capazes de empurrar tudo isso e estarmos diante dessas bênçãos sendo alcançadas e virando a chave nesse Start Shotgun, nessa inclusão de códigos em toda a rede, para que todos, através de seus códigos, né, esses bancos, que são os Paymasters, que farão liberações, os Redemption Centers, possam fazer a liberação dessas quantias também a todos esses detentores. De fato, esse momento ainda não chegou, né, meus amigos, mas as posições e as notícias sobre tudo o que está interligado com isso a gente tem. E é nisso que eu me baseio. Seguindo aqui,
Quando se trata do governo dos Estados Unidos da América, também estão de partida. Junto com isso, o dólar fiduciário. A corporação dos Estados Unidos está indo embora. E em breve mudaremos para a República dos Estados Unidos. E é possível que teremos uma nova forma de governo. Teremos uma nova moeda, o United States Treasury Note, que será digital em funcionamento, e deveremos tê-lo operacional em moeda física, o STN. Notas do Tesouro dos Estados Unidos. Eles estão nos cofres dos bancos há meses e agora podem trazê-los já ao público a qualquer momento, pois já estão todos hidratados. Então, eu acredito que é isso que veremos. Veremos essa nova introdução de dinheiro neste momento também. Digital. É quando teremos capacidade de fazer nossas trocas. Tomaremos a moeda física, de dinar, dong, rúpia, zin, etc. E o que estará segurando será alterado para digital em USTN, o que estará em nossas contas QFS, ok? Então estou empolgado com tudo isso. O momento está próximo. Acho que devemos ver essas notificações em breve. E acredito que muito ainda hoje ou amanhã. Não posso prever exatamente quando, mas a conversa é excepcional com todos. E sempre eles estão realmente empolgados quando chegam a obter algum número ou notificação bancária. Garantirei que isso faça parte de toda a nossa divulgação à comunidade. Além disso, posso dizer como alguns estão preocupados com o que está acontecendo na Ucrânia. Bom, eu imagino que eles estão lá limpando alguns bandidos. Laboratórios de armas biológicas na Ucrânia, alguns ao redor de Kiev. E também Chernobyl. Eles foram cuidados, descobertos onde eles estavam. E essa ameaça foi neutralizada. Há muita coisa acontecendo, é uma boa notícia para nós. Isso faz parte do que veremos em nosso futuro. Os detentores de títulos devem ficar atentos aos seus e-mails para ver se eles têm ou não acesso a essas notificações. Esses e-mails deverão vir dando acesso aos fundos com códigos restritos. Talvez 1 a 5% ou qualquer coisa perto disso. Eles realmente terão acesso total às contas completas depois de haver uma reunião com a forma como seus gastos serão limitados pelos próximos 3 ou 6 meses. Vamos esperar que algo aconteça em breve. Bom, meus amigos, certamente todos nós esperamos que algo aconteça em breve e muito que breve. São notas muito esperançosas. Eu acredito que teremos reviravoltas, né, diante de todas essas especulações e informações. E em breve essas notificações há de chegar em nosso nível, né, e ao acesso de todos os envolvidos. Que essas notificações também, as pessoas acreditam que serão safe links, né? Safe links de e-mail. Mas isso o povo já está sabendo bastante, né, gente? Então, seguindo aqui. Chernobyl foi cortada de sua fonte de alimentação. O resfriamento de barras de combustível armazenadas estão em risco, conforme reivindicado pela empresa de energia nuclear da Ucrânia, Energoatom. Mais um dia que temos que escolher a história. Com a usina nuclear de Chernobyl recentemente cortada de seu fornecimento de energia, o resfriamento das barras de combustível armazenado agora corriam o risco de vazar radiação a qualquer momento. As forças russas descobriram mais de 30 laboratórios de armas biológicas da CIA, de propriedade dos Estados Unidos, na Ucrânia, prontos para liberar novos vírus ao povo. Nos túneis subterrâneos abaixo de Chernobyl, um sistema que funcionava sobre a propriedade de alguns políticos,
havia muitos mortos. Estamos resgatando essas vítimas, disse Putin. Em 11 de março, quando a Rússia se desconectou, quando a Rússia se desconectou do sistema SWIFT, irá transferir sua moeda para o lastro-ouro. Petrodólar cairá e provavelmente estimulará uma grande queda do mercado na próxima segunda, 14 de março. Um apagão mundial fará parte da Força Espacial dos Estados Unidos. Deve ser uma mudança rápida para fornecer energia em um sistema de transmissão de emergência. O apagão pode ser seguido por alguns dias de divulgação. Irã e Israel, possibilidade de ataques diretos de mísseis do Irã a Israel nas próximas horas. Bom, gente, só fazendo mais um breve adendo aqui, né? Esses são os primeiros conflitos, os segundos conflitos de guerra e posicionamento, porque estamos vendo a Rússia tomando Ucrânia e agora, como foi mencionado, Irã e Israel, com a possibilidade de mísseis do Irã a Israel nas próximas horas. Eles já estão sobre uma frente de ataque, né? China e Taiwan chegaram a um acordo secreto, para trabalhar juntos para reunificar Taiwan à China. Então, os chineses são bem articulados, esses taiwaneses, né, também são bem articulados, e eu acredito que eles, numa conversa, eles estão pelo menos se entendendo. Ou senão a China deve ter falado, né? Ou vocês, né, vão a favor do nosso governo, ou nós vamos também, né, partir para a guerra. E eu acredito que tenha sido isso, que tenha forçado, porque se nós estamos vendo essa posição de Taiwan bem submissa, submissão hoje está sendo difícil pelos países, né? A gente está vendo uma posição de guerra com a Ucrânia, e se Taiwan aconteceu isso, talvez tenha sido sobre ameaça, mas vamos ver os reflexos disso para o mundo também. Quase 1 bilhão de barris de petróleo e gás são consumidos nos Estados Unidos todos os dias. A maioria comprada da Rússia, que agora é sancionada. Adicione essa mistura e a Rússia exigirá que todas as compras de produtos russos sejam feitas em rublos russos, e esses rublos serão lastreados em ouro a partir do dia 11 de março. O governo militar em Myanmar apreendeu as contas bancárias da Open Society Foundation de George Soros. 3 funcionários ucranianos juraram sob o juramento que a Ucrânia interferiu contra Trump nas eleições de 2016. Havia 10 mil cédulas eleitorais de 2020 não contadas, encontradas no condado do Texas. Reino Unido. Grande falha de internet detectada na Inglaterra. Índia. Apagão da internet imposto na Bengala Ocidental da Índia. A Pfizer saiu da Bolsa de Valores. Relatório do RAM prestes a ser lançado. A Aliança Global tem os White Hats, generais militares em todos os principais países, se preparando para fazer toda essa transição e repor essas elites políticas e globais que estão conectadas a um governo corrompido de propriedade do sistema bancário central e dos Illuminatis. Bom, meus amigos, certamente eu também acredito que os países estejam posicionados, grande parte os que não estão sendo formando blocos, e o mundo caminha ao mundo. Eu acredito que ainda a posição da liderança esteja sendo disputada, sabe? Ainda esteja sendo disputada por China, Estados Unidos, Rússia, e é o que veremos. Acredito que China vai sair na frente. Infelizmente, acredito que China é o país mais preparado, mas, enfim, né?
esperamos que todas essas posições deem um claro final a todas essas questões que aguardamos, né? A reestruturação do sistema financeiro e a possibilidade de todos esses pagamentos dos títulos, dos laços, dos vínculos históricos, o quanto antes, e possivelmente com as últimas notícias que os detentores de títulos posicionados são muito boas e inclinadas a um acontecimento ainda esse mês de março. Eu acredito muito e tenho muita fé que isso aconteça. Eu acredito que também que muito parte da liberação hoje em dia seja ainda por relutância de alguns tipos de sistemas que ainda exercem no país a sua estrutura Visa, Master, estrutura Swift e toda essa estrutura que ainda está vinculada a um único sistema, pelo menos para nós aqui, né? Ainda assim, na maior parte do mundo, ainda impera esse mesmo sistema de mensagens instantâneas da rede Swift, mas estamos vendo toda essa queda. E talvez isso impeça os bancos de prosseguirem também com essas negociações, com essas tratativas. E alguns assuntos também trato com um carinho, pois eu sei da impossibilidade do sistema financeiro mundial, mas sei que ele também está sendo corrigido e que isso é só uma questão de tempo até atingir esse grande nível global do nível 4B, com as pessoas que ainda não resgataram os títulos e ainda não têm uma posição de títulos, né, e ainda aguardam também todas essas informações e essas pessoas que estão vinculadas a esses movimentos, para que estejamos à frente e possamos fazer algo, né? Principalmente os projetos humanitários, que eu acredito que já estejam em frente de financiamento também, assim como eu comentei com vocês no último vídeo. E eu espero que eles possam estar em frente de financiamento, pois diante de tudo o que né, é o mais importante de tudo, essa rede humanitária de pessoas que se forma ao redor do mundo para trazer estabilidade econômica a todos os povos e não resolver todos os problemas, né? A gente não pode resolver tudo, mas cada um fazendo sua parte dá para resolver tudo e ainda vai ter gente que ainda vai poder tomar coco na praia, né? Tomar coco gelado na praia sem fazer nada. Então, basta a gente também ter acesso a isso para botar a mão na massa. Eu sei que muitas pessoas estão empolgadas com esses movimentos e muitos sabem até mais informações do que eu, né? Eu trago as coisas aqui para a gente também poder gerenciar essas expectativas com o pé no chão, porque diante de muitas vezes e muitas outras oportunidades, estivemos até mais alegres do que esse momento. E isso não aconteceu, mas isso não diminuiu a nossa fé, isso nos fortaleceu, né? Pelo menos me levou a conhecer pessoas cada vez mais inclinadas a esses processos e pessoas que esperam, algumas pessoas, já estou 3, 4 anos, 6 anos. Gente, tem 30, 40 anos, 50 anos, né, nessa iminência ou nessa crença que veio de um detentor para o filho, ou para o pai, alguma coisa assim, ou para um grupo de pessoas, né? Muitos já se foram aguardando esse recebimento, isso não é mentira, muitos já se foram, mas nós estamos aqui e por que não haveria de ser, né, nesses momentos, agora, após todos esses anos. Eu acredito muito e é por isso que eu falo e trago essas notícias. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Desculpem qualquer coisa, fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. O irmão que quiser vir, continue se inscrevendo e me dando essa força. Muito obrigado. Que Deus abençoe de maneira firme, rica e poderosa sua família e seu caminho. E quem quiser voltar, eu volto e faço um convite especial. Vocês vão deixar o irmão aqui lisonjeado, coração cheio de alegria. Eu agradeço muito a força e a ajuda. É uma mão aqui e a outra aí, né, gente? Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.